Bom dia, povo santo, povo lindo, povo abençoado de Deus. Se você é este povo, diga amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Hoje é sábado, dia do Senhor, dia a Deus, de buscarmos a presença do Senhor, de dedicarmos a nossa vida ao Senhor. E isso nós vamos fazer agora, cantando o hino para Jesus. Eu quero ver esta igreja se mover no poder de Jeová, no poder de Jeová. Eu quero ver esta igreja se mover no poder de Jeová, no poder de Jeová, para pregar o evangelho, para falar do seu amor, para falar do evangelho, para falar do seu amor. Eu quero ver toda a igreja se mover no poder de Jeová, no poder de Jeová. Eu quero ver toda a igreja se mover no poder de Jeová, no poder de Jeová, para pregar o evangelho, para falar do seu amor, para pregar o evangelho, para falar do seu amor. Eu quero ver toda a igreja se mover no poder de Jeová, no poder de Jeová. Eu quero ver toda a igreja se mover no poder de Jeová, no poder de Jeová. Amém. Coisa linda é falar do amor de Deus, falar dos feitos do Senhor, anunciar o quanto que Deus ele é maravilhoso. E hoje não poderia de estar aqui, não deixaria de estar aqui para deixar uma palavra de Deus para a nossa meditação. Eu convido você a abrir a Bíblia. Louvado seja Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 30, versículo de número 1 e o versículo de número 2. Isaías, capítulo 30, versículo 1 e o versículo 2. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executas planos que não procede de mim e faze aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que desce ao Egito sem me consultar. Louvado seja Deus, que desce ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, Pai querido, é com muita alegria e satisfação que eu estou aqui agora, diante da Tua presença, te agradecendo por mais um dia, te louvando pelo dom da vida e te agradecendo por todos os amigos que o Senhor tem nos concedido para eu pregar a Tua santa palavra. Obrigado por tudo, fica conosco, que neste momento o Senhor possa estar sempre crescendo em nossa vida e nós possamos estar diminuindo para que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, esta palavra, ela é uma palavra profunda, louvado seja Deus, de grande ensinamento para todos nós. Aqui o texto, o profeta Isaías fala de filhos, não é verdade? Ai dos filhos. Então, filhos, nós sabemos que existe filhos, quem tem filho sabe, quem é pai, quem é mãe sabe. Tem filhos obedientes e tem filhos rebeldes. Tem filhos que ele segue as orientações dos seus pais e tem filhos que ele não segue as orientações de seu pai. Então, aqui, no texto da palavra de Deus, são a mesma coisa. Os filhos de Deus. Todos são filhos de Deus, aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador, né? A Bíblia diz que torna filho de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 1. Leia lá que você vai encontrar lá. Que o povo santo de Deus, os filhos
Na sua rebeldia, eles rejeitaram a Deus, mas a todos quantos receberam, Deus o fez filho de Deus. Então, os filhos são os que recebem o enviado de Deus, o seu filho Jesus, e vivem em obediência. Mas aqui o texto está dizendo que está trazendo a palavra filhos. Esse ai aqui, louvado seja Deus, o ai de Deus, é aquele ai punitivo para aqueles que vivem na desobediência. Ai, os ai de Deus, às vezes, quando começa a acontecer na nossa vida, tem que ser forte para suportar os ai de Deus. Mas nós entendemos que nós somos merecedores do castigo porque somos pecadores. Sempre estamos transgredindo a lei de Deus, os mandamentos, desobedecendo ao próprio Jesus, não é verdade? Então, o profeta, ele trouxe a seguinte palavra. Essa palavra aqui, quando ela foi dirigida para o povo de Israel. Mas hoje nós estamos também, pela fé, louvado seja Deus, como filhos de Deus, descendência também da fé de Abraão, da promessa, louvado seja Deus. E aqui é o seguinte, vamos lá. Ele fala que, ai dos filhos rebeldes. Então tem filhos que são rebeldes, tem filhos que são obedientes, que executam os planos que não procedem de mim. Ele traz aqui a palavra planos. Veja bem, todos planos, certo? Esses planos podem ser bons e podem ser ruins. Eu pergunto para você, que tipo de planos você tem traçado para a sua vida ou até mesmo para a vida do seu próximo? Lembre-se, louvado seja Deus, os filhos de Deus, ele faz planos para o bem e nunca para o mal. Então os filhos aqui, esses filhos rebeldes estavam fazendo os planos e dentro desses planos que ele estava fazendo, Deus não fazia parte. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que vai me ouvir, Deus tem feito parte dos seus planos? Se não, pare, pense, ore ao Senhor, busque a Deus, dê um passo atrás, refaça esses planos novamente e coloque Deus na frente. Diga para ele, Deus, eu te apresento aqui os meus planos, todavia seja feito a tua vontade. Coloque Deus na frente para que seja feita a vontade de Deus, então você vai ser filhos obedientes. Louvado seja Deus. Então, os filhos rebeldes faziam os planos, Deus não fazia parte desses planos. E aqui diz, os planos que eles faziam não procedem de Deus, não procedia de Deus. Então, se os planos que nós elaboramos, se não procede de Deus, logo procede do maligno, das forças das trevas, do mal, ou até mesmo da própria maldade que existe no próprio homem, que às vezes tudo nós atribui ao mal, não é verdade? Mas às vezes tem pessoas que já nasceu, parece que é a proliferação do mal, porque faz tanta maldade, não é verdade? Então a gente fica sem entender essas coisas, porque tudo o diabo leva a culpa, não é verdade? Mas tem ser humano que é ruim por natureza. Tem ser humanos que é ruim por natureza, seus planos são malignos, e a gente pode perceber essas coisas. Louvado seja Deus. Então os filhos rebeldes, eles fazem plano e Deus não faz parte desses planos. Outra coisa que eles fazem, eles acrescentam pecado a pecado. Mesmo sabendo que é errado, eles estão sempre fazendo, repetindo o erro. Então isso louvado seja Deus, uma indicação dos filhos rebeldes. Mas era o povo de Israel, povo escolhido, povo de Deus. Sim, os filhos também se perdem, não é verdade? Eles se afastaram completamente de Deus. Então Deus enviou o profeta para alertá-lo. Ai de vós que estão fazendo planos, que eu não faço parte desses planos, e que vocês estão acrescentando pecado a pecado. Aí depois o profeta denuncia, louvado seja Deus, outra coisa na vida daquele povo. Olha bem aqui, versículo 2, que desce ao Egito. Olha só, a palavra descer, olha só, tudo que desce para subir dá trabalho, não é verdade? O único que subiu, que desceu e subiu com facilidade foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele desceu, sofreu aqui na terra. Essa descida, toda descida não é coisa boa não. Quando Jesus desceu na terra, ele sofreu bastante. Foi crucificado, não é verdade? Foi zombado, cuspido. Mas depois ele subiu para ser glorificado. Louvado seja Deus. Então, quando alguém desce, essa descida aí, louvado seja Deus, dependendo para onde seja essa descida, tem gente que desce no caminho das trevas, tem gente que desce para o caminho do mal, da maldade, pura maldade no coração, pura maldade nas ações que fazem, mas Deus é Senhor dos céus e da terra, e Deus,
Ele está vendo tudo o que nós fazemos, seja de bom, seja de ruim. No tempo certo, o ai de Deus vai funcionar, louvado seja Deus. E aqueles que fazem os seus pecados conscientes, que faz planos sem a presença de Deus e que desce para se fortalecer com o Egito, com o diabo que está lá, louvado seja Deus. Quem estava lá no Egito eram os faraós, né? Aqueles homens maus que estavam lá escravizando o povo de Deus lá, nas garras deles lá. Então, veja bem, essa palavra vai descer aqui para os filhos de Deus. A única descida que é boa é quando nós descemos na presença de Deus com humilhação, saco e jejum. Essa é a descida que faz você subir, louvado seja Deus, como neve, como nuvem, levemente, suavemente, como para a presença do nosso Deus. Mas essa descida aqui, louvado seja Deus, do povo de Israel, eles desceram, em vez de buscar a ajuda da pessoa de Deus, eles foram buscar ajuda no faraó. Foi buscar ajuda do Egito, desprezaram completamente a Deus. E aí eu faço uma parada aqui e uma observação. Você, meu amigo, você, minha irmã, você que está me ouvindo, a quem você tem buscado socorro? De Deus? Ou você tem descido para alguns lugares? Tem pessoas que, às vezes, quando está num aperto, né? Quando as coisas não estão dando certo, em vez de buscar a presença de Deus, sai consultar aos espíritos de adivinhação, não é verdade? Desce para o Egito para consultar, fazer consulta para ver como é que está a vida, né? O que é que está acontecendo de errado. Eu estou aqui para te dizer, por aventura, não existe um Deus nos céus que revela o profundo e o oculto. Será que ele não estaria vendo a sua ação, a atitude, seus planos, louvado seja Deus, os seus pecados e a sua descida para consultar, pedir ajuda aos faraós do Egito, aos deuses do mundo? Deus está vendo, ele conhece o coração de cada pessoa. Então, se você não confia em Deus, se nós não confiarmos em Deus e procurar ajuda aos deuses, entre aspas, louvado seja Deus, dessas nações, então nós seremos envergonhados em breve, porque o nosso Deus virá como alarido de fogo, aleluia, fazendo justiça ao justo e também ao ímpio, ao pecador. Então fica aí essa alerta de Deus. Se alguém quer fazer planos, faça seus planos, louvado seja Deus, na presença de Deus. Em vez de nós acrescentarmos pecado a pecado, vamos nos purificar, vamos nos limpar. Está lá escrito aqui no profeta Isaías, mesmo capítulo 1, que ainda que os nossos pecados, eu vou ler o versículo, louvado seja Deus, seja vermelho como escarlate, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Na verdade, não fala que o sangue é do Senhor Jesus. Vamos ver se é mesmo. Louvado seja Deus. Diz aqui o texto, quero ler o versículo. Pelo que, aí daqui o seguinte. Isaías 1. Vamos lá. Versículo de número 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Palavra do Senhor Jeová. Quem foi que disse? A boca de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, às vezes, os nossos pecados podem chegar a ser como escarlata, não é verdade? Mas o Senhor, ele nos purifica. Purifica por meio do sangue do Cordeiro que ele enviou para purificar os pecados de todos aqueles que nele crê. Assim está escrito. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Então, aqueles que crerem em Jesus Cristo, os seus pecados serão perdoados. Então, quem é que faz nós perecermos os nossos pecados? Uma vez que os nossos pecados são perdoados por Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, seu enviado, então nós sairemos do caminho do perecimento e começaremos a andar pelo caminho da graça de Deus. A graça de Deus, ela nos perdoa os pecados. Ele nos dá a chance de ser uma nova criatura. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, 2 Coríntios 5,17, pois se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Essas coisas velhas de fazer planos sem Deus, essas coisas velhas de estar acrescentando pecado a pecado, essas coisas velhas de estar descendo para consultar os deuses do Egito, essas coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Fica com Deus, que com Ele eu sempre estou e vou continuar até que um dia Ele venha me buscar. Deus abençoe a todos.